Olá, seja bem-vindo ao programa Tendências. Meu nome é Daniela Leludac, sou psicóloga clínica e corporativa, palestrante e orientadora de carreiras. Esse é um programa que fala de tendências. Aqui falamos sobre saúde, vida, trabalho, carreira, educação de jovens, famílias, mulheres e homens na sociedade, tendências de mundo e tendências para a sua vida. O nosso programa vai sempre ao ar às quartas-feiras, às 9h30 da noite, aqui na TV Transamérica. E você, telespectador, é o nosso convidado. Participe com a gente pelas redes sociais e pelo e-mail contato@danielaleludac.com.br, sugerindo inclusive o tema do nosso próximo programa. Nesse mês, estamos falando sobre saúde emocional, mental e física. A finalidade é levarmos até você informações que possam ajudar nas suas situações, enfim, que você enfrenta diariamente na vida pessoal e também profissional. Hoje vamos falar sobre saúde mental, que tem tomado proporções alarmantes, muitas vezes pela falta de conhecimento. Os brasileiros sofrem muito por conta da depressão e ansiedade. Uma pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde revela que problemas com a saúde mental estão entre as principais causas de incapacidade no Brasil e no mundo. A pesquisa realizada pela revista Lancet, especializada em assuntos de saúde, também mostra que a depressão e a ansiedade estão entre as principais condições de saúde não fatais, mas que são capazes de incapacitar as pessoas para o trabalho, a vida social e relacionamentos familiares e afetivos. Atenção aí! Crianças, adolescentes e jovens também podem sofrer por causa da ansiedade e depressão. Sintomas como falta de ar, tontura, sudorese, instabilidade, dificuldade de raciocínio, falta de apetite, sentimentos de culpa, são alguns dos sintomas que podem ser percebidos até os 5 anos de vida. Mas que no dia a dia, como é que a gente pode identificar os sinais que você ou alguém, né, da sua família pode estar sentindo ou, enfim, se mostrando depressivo? O que pode se fazer para evitar, tratar e conviver com pessoas que estão passando por uma dificuldade como essa? Para falar desse assunto, vamos conversar com o Dr. Diego Grácia, médico psiquiatra, pesquisador em transtornos do humor e esquizofrenia, preceptor da residência médica em psiquiatria de São José dos Pinhais. Dr. Diego, como é bom realmente tê-lo aqui com a gente para falar sobre esse assunto. Muito obrigada. Muito bom estar com você conosco aqui. Enfim, me conta um pouco da tua trajetória e como é que você se tornou um psiquiatra? Me conta um pouco sobre isso. Bom, Daniela, eu sou um curitibano, né? Fiz a minha formação em psiquiatria no Rio Grande do Sul, então tenho um carinho muito grande pelos gaúchos, me ensinaram muito de psiquiatria, né? São muito fortes nisso. São muito fortes nisso, né? Eles lá, inclusive, eles me chamavam de paranaúcho, né? E talvez por isso o meu sotaque esteja um pouco misturado do curitibano com o gaúcho, né? Meu interesse pela psiquiatria veio aqui na Universidade Federal do Paraná, durante uma matéria que a gente tinha de semiologia médica, né, onde a gente aprendia a entrevistar os pacientes e fazer o exame físico. Nessas aulas de entrevista, né, tinha um dos professores, né, o professor Luciano Souza, que é aqui de Curitiba, em que ele tocava essa matéria da parte das entrevistas, né? E me chamou a atenção que ele trazia muitas questões subjetivas e tinha uma abordagem diferenciada para falar de pessoas, né? E eu fui me interessando nisso e fui buscar entender melhor. Ele me passou alguns textos do Freud, enfim, e daí não parei mais de estudar psiquiatria. Mas é apaixonante, né? Entender Apaixonante. a mente humana, os comportamentos, enfim. Agora, me conta um pouco pra gente, né? Essas pesquisas, esses dados que a gente está trazendo aí, isso realmente é uma realidade? Você também percebe isso? Sim. No consultório? Fala um pouco dessa tua prática que tem te chamado a atenção hoje em dia. Sim, os dados, né, esse dado OMS, né, que
Os transtornos mentais são uma das principais causas de incapacidade e diminuição da qualidade de vida, né? A gente percebe no dia a dia do atendimento desses pacientes, né? E a gente percebe também como esses transtornos têm um início precoce na vida das pessoas, né? Eles alteram todo o desenvolvimento dessas pessoas. Então, elas têm mais rupturas conjugais, eles têm uma menor escolaridade, muitas vezes, porque não conseguem, né, acompanhar ou se desenvolver, né? E se adaptando até à escola. Exatamente, né? Então, é um transtorno que são os transtornos mentais e muitas vezes acometem a pessoa em diversas fases da vida, né? Uma coisa importante a gente vê também que eles são democráticos, né? Às vezes a gente pensa que o grande empresário não vai ser afetado por isso, né? E ele é completamente democrático. Os estudos mostram, inclusive, que não há relação entre status financeiro e depressão, ou seja, é uma coisa universal, né? Então, todos os estratos, todas as pessoas, todos os credos, todas as raças têm que estar prestando atenção para sinais de depressão e ansiedade, né? Isso é uma realidade. As pessoas ainda têm essa resistência em entender os efeitos disso na vida, no dia a dia da gente. Que dica que você poderia dar? Que sinais eu posso ver num filho, numa mãe, num pai, num esposo, em si próprio? Dá uma dica pra gente, porque acho que isso é muito importante. E se tratando de adultos, né, alguns sinais, né, a gente pode, por exemplo, o absenteísmo, né, a pessoa começa a voltar ao trabalho, né, pode já ser um sinal de que as coisas não vão bem, né? Aquela pessoa que é envolvida, de repente, em diversas atividades, gosta de fazer esportes, começa a não se interessar mais por isso, começa a deixar de fazer esse tipo de coisa, né? Isso já é um sinal também, né? O humor, ele pode ser predominantemente triste, mas a gente tem que levar em consideração que ele pode ser um humor irritado também, né? As pessoas às vezes pensam que é só a tristeza que está envolvida, mas pode ser um humor irritado, né? Bem colocado. Na maior parte do tempo, né? Porque isso pode ser uma máscara, né? A pessoa ser agressiva, mas de fato isso também pode ser um sinal de Exatamente. Eu costumo sempre falar que o sono é um bom marcador, é um bom termômetro para a gente saber como é que está a nossa saúde mental, emocional, enfim, né? As pessoas muitas vezes pensam só na insônia, né? Não conseguir pegar no sono ou não conseguir manter o sono, que talvez seja o mais comum, né? Mas também tem aquelas pessoas que acordam mais cedo do que gostariam, né? Então ele poderia acordar 8 horas da manhã, 5 horas da manhã ele já está acordado, né? Isso é um sinal de que as coisas não vão bem. Assim como uma sonolência excessiva, né? O paciente passa a dormir 12, 14 horas, né? E ter, às vezes, o que eles falam peso de manhã, parece que tem uma capa de chumbo, assim. Isso é um marcador bem importante também, né? Alterações no apetite, que podem ser tanto para ganho de peso, como perda de peso, né? Também são coisas que tem que chamar a atenção, que a gente tem que ficar de olho que alguma coisa não vai bem, né? Hoje em dia, como está essa vida muito corrida, né? Às vezes a gente faz muita coisa no automático, né? E uma coisa que eu costumo falar para os pacientes ou para as pessoas que eu tenho em contato, que pare um pouco, né? Tente prestar atenção no momento presente e ver como é que está indo a tua vida, como é que está a tua dinâmica, se você está tendo tempo para almoçar, se está tendo para descansar, se está tendo tempo para ficar com a tua família, né? Que são todos preditores, né, de qualidade de vida e de felicidade a longo prazo, que é uma coisa muito importante. Você está colocando assim, nós temos que parar para fazer uma autoanálise constantemente. Exatamente. Então a gente muitas vezes percebe isso num colega de trabalho, né? Muitas vezes está faltando, está muito irritado, não consegue concluir, tem alguma coisa errada. Exatamente. Normal, não está. Trocar a noite pelo dia, né? Eu tenho pacientes que trocam a noite pelo dia. E aí, nós estamos falando de ansiedade, depressão, mas existem várias outras, Exatamente, né? Exatamente. Então, transtorno de humor é significativo. Né? Exatamente. Às vezes, os pacientes geralmente nos procuram, né? Porque ou eles estão deprimidos, né? Ou porque eles estão ansiosos, né? Isso é o mais comum na clínica. Vão sempre, né? nos extremos. Vão sempre nos extremos, né? Mas muitas vezes uma manifestação de ansiedade ou até do humor depressivo, às vezes ele esconde, né, ou mascara outros transtornos que podem estar aí por baixo, né, que é apenas uma manifestação, seria a ansiedade ou a depressão. Então é importante sempre fazer uma avaliação muito criteriosa, trazer para a individualidade de cada um, investigar profundamente
o significado daqueles sintomas e o que tem por trás daquilo que leva o paciente até o consultório, que provavelmente a gente vai fazer um diagnóstico mais acertado e vai poder oferecer um tratamento mais adequado para que as pessoas melhorem a felicidade a longo prazo, que eu sempre gosto desse termo. Gostei da frase, assim. Felicidade a longo prazo. Agora, por que esperar tanto para buscar um médico? Né? Isso é uma coisa que outro dia escutei um colega, né, comentando que 36% das pessoas que têm planos de saúde não usam. Não usam. Olha, eu na psiquiatria, eu acredito, né, em que em grande parte se deve pelo estigma, né? Eu acho que a Associação Brasileira de Psiquiatria foi muito feliz quando cunhou o termo ali psicofobia, né, que é o preconceito contra pessoas que têm transtornos mentais, né? Então eu vejo, até escuto colegas, né, que não são médicos, falam, puxa, mas às vezes eu evito de encaminhar para o psiquiatra porque isso pode até quebrar o vínculo meu com o paciente, como se fosse algo assim, quase que uma punição, sabe, né? Acho que isso a gente tem que começar a deixar de lado um pouco, né? Porque a gente não vê uma pessoa, por exemplo, quando está com pneumonia, a gente fala assim para ela, só você querer que você consegue melhorar, te esforça um pouco que a coisa vai, né? Mas quando a pessoa está deprimida, tem a impressão que é um problema de caráter, que só ela querer, que ela consegue, sai dessa cama, vai fazer alguma coisa. Sai dessa vida. Né? E a gente sabe que muitas vezes não é bem assim. Claro que existem terapias que têm essa visão de fazer uma ativação comportamental desses pacientes, sim, mas é algo estruturado e feito gradativamente. Então a gente tem que ter cuidado com essas frases ou com esses pensamentos de mas ele tem tudo e tem depressão, ou está assim porque quer, que acho que isso impede que as pessoas tenham acesso aos serviços de saúde, né? E a gente sabe que 90%, por exemplo, dos casos de suicídio são preveníveis, porque 90% dos casos de suicídio estão associados a transtornos mentais. E os transtornos mentais têm tratamento, né? Telespectador, é o seguinte, se você conhece alguém, eu já passo por isso, perceba bem, existe uma dor mesmo, não é uma questão assim, de caráter, como o próprio Dr. Diego trouxe aqui. Dói mesmo, a pessoa não tem alternativa, ela não enxerga, ela pode até ter, mas ela não enxerga. Então, ter alguém que possa equilibrar até quimicamente, né, o cérebro, analisar comportamento, isso é fundamental hoje. Sim, e eu digo tanto quimicamente, né, porque as psicoterapias, né, e eu gosto muito desse trabalho em conjunto com os profissionais, né, as psicoterapias também, elas têm estudos que mostram que isso altera quimicamente também, exatamente, né? E, então, primeiro a gente tem que ter a ideia de que essas coisas não são excludentes, né? O paciente ou usa remédio ou faz terapia. A maioria dos estudos, já isso está bem estabelecido, né, na psiquiatria, que o melhor tratamento é psicoterapia mais a farmacoterapia, é isso, né? Muitas vezes eles são complementares, eles não agem nos mesmos locais do cérebro, né? Então a gente já tem estudos mostrando que, por exemplo, a psicoterapia ela age da parte externa do cérebro para as partes mais profundas, né? Enquanto a farmacoterapia ela faz esse caminho inverso. Então, na verdade, são terapias que se complementam, né? E que o paciente vai ter um desfecho muito mais favorável se ele puder ter acesso a uma equipe multidisciplinar para tratar dele, né? Essa é uma visão que eu tenho. Quer dizer, eu tenho até um guarda-chuva, a gente estava comentando, né? Eu tenho até um guarda-chuva de profissionais que me assessoram com os casos que eu atendo. Porque muito isso, não só a psicoterapia, muitas vezes precisamos sim da psiquiatria para auxiliar nessa questão química, porque existe desequilíbrio químico, gente. Acreditem nisso. E é real, né? Exatamente. Isso e pode ser pela alimentação, pela genética? Me explica um pouco sobre isso. Exatamente, né? Então, existe o componente genético das pessoas, né? Geneticamente determinado, né? Uma predisposição das pessoas a ter os transtornos mentais, mas existem os fatores ambientais também que contribuem para o desenvolvimento dos transtornos mentais, né? As experiências de vida
na infância, né, a gente já sabe que tem relação, né, eles fazem até mudança no DNA, né, essas experiências adversas de vida, né, ou até a forma como a família trata, por exemplo, uma situação nova que surge, né, tem famílias que tratam isso com uma naturalidade, tem famílias que tratam isso como algo perigoso, né, e se cria já uma ideia de ansiedade, muitas vezes na criança, né, e também tem experiências traumáticas ao longo da vida que podem contribuir, sim, para o desenvolvimento de transtornos mentais. Então, é um somatório de fatores ambientais e genéticos, né? E por isso que precisa de uma equipe multi para poder trabalhar todos esses aspectos pela complexidade do ser humano, né? Não é uma coisa tão simples, né? Tá triste, toma um remedinho que vai dar certo, né? A coisa é muito mais profunda. E a questão tem tomado proporções muito alarmantes, né? Exatamente. E assim, nós não sabemos de tudo, né? Eu realmente fico pensando em termos de suicídios, né? O número de casos que não são nem registrados, mas isso tem aumentado muito, né? Tem aumentado muito, né? Eu acho que um ponto que tu tocou no começo do programa muito importante, a questão das crianças, né? As crianças têm depressão também, né? A principal causa de suicídio é a ingesta de medicações dos pais, né? Então tem que ter esse cuidado, né? E os sinais, né? Quais são os sinais? Os sinais das crianças que estão com problemas, com transtornos, assim, são um pouco diferentes, né? É uma criança que começa a perder o rendimento escolar, né? É uma criança que tinha um bom rendimento, começa a ter uma mudança de comportamento. Eles muitas vezes têm queixas mais corporais, somáticas, né? É dor de cabeça, não quer ir para a escola porque está com dor na barriga, né? Então, são sinais indiretos, né, de que algo não vai bem. É uma criança que, de repente, começa a fazer bullying também com os colegas, né, porque ele tem um aumento da irritabilidade, né? Isso já está muito bem estabelecido. Então, são sinais de alerta aí, né, para os pais que percebem que o filho está com uma queda no rendimento, que está esboçando uma agressividade, que já não está mais interessado pelas atividades que ele tinha interesse, né? Chamar a atenção porque as crianças podem também ficar deprimidas, né? Assim como os adultos, né? E como eu torno a dizer, né? 90% dos casos de suicídio, a gente está no Setembro Amarelo, eles são preveníveis, né? Então basta a gente ter esse olhar atento, ter uma escuta empática com a pessoa que está sofrendo, se colocar no lugar dela, tentar entender isso, né? Muito boa a frase, quer dizer, se coloque no lugar dela, tem uma escuta de compaixão para com essas pessoas, né? Porque isso realmente tem acontecido, né? E não é brincadeira. Espero que o telespectador esteja aí aproveitando tudo isso que nós estamos trazendo. E muito obrigada pela presença, tá, Diego? Muito obrigada. E trouxe informações importantes para a gente. Daniela, eu que agradeço, né? Tu abriu um espaço desse aqui no Setembro Amarelo para a gente poder falar um pouco sobre os transtornos mentais, tentar diminuir um pouco esse estigma, né? Que as pessoas procurem se tratar, as pessoas procurem se cuidar, ter um olhar para si, né? Porque a qualidade de vida é o que a gente busca e acho que esse tipo de iniciativa aqui que traz informação para as pessoas é fundamental para a gente mudar essas estatísticas negativas. Muito obrigada. Obrigado. Pessoal, quero lembrar você que nos assiste que estamos no Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. A ideia desse movimento é promover eventos que abram espaço para debates sobre saúde mental, emocional e física, para que possamos conversar mais sobre saúde mental com amigos, colegas e familiares. Trouxemos neste mês vários especialistas que falaram sobre assuntos relacionados à saúde mental e física. Caso você não tenha assistido algum dos nossos programas sobre esse tema importantíssimo, faça um convite para que assista nas redes sociais ou no YouTube as informações que constam neles. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.